Ok, então, boa noite a todos, já estamos ao vivo. Hoje um hangout super especial. Primeiro porque eu tô aqui com a minha esposa Gemima ao vivo, né? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou muito feliz em participar hoje aqui com vocês. E mais especial ainda porque... Opa, foi isso aqui. Alguma coisa fora da ordem aqui. Pronto, ok. Bom, e mais especial ainda porque nós estamos aqui com o Leandro e a Clarissa, né? Para tratar desse tema aí tão incomum, né? Tão revolucionário que tá mexendo aí com a estrutura de todo um sistema, né? Leandro, boa noite, meu querido. Boa noite, Clarissa. Se apresente, fale do seu canal, para que nossos amigos aqui possam até se inscrever, né? Conhecer aí o teu trabalho, muito bom por sinal. Fala, galera, beleza? pessoal cobra esse bordão do canal aí sempre, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer Nemias, a irmã Gemima e a Diva Molon que foi a mediadora aí, né, entre nós. Então quero agradecer de coração. Para nós é uma honra, né, amor? Quando a Diva falou para nós, a gente quer ver você e o Nemias numa live e tal, eu fiquei, poxa, eu falei, ó, eu tô à disposição, para mim é uma honra, com certeza. A gente acompanha o seu canal também, tá? Aí quando eu vi você falar da Terra plana, eu gostei mais ainda, que eu acredito que você seja teólogo, porque o conhecimento que você tem bíblico é muito grande, assim, então eu pensava, bom, certamente ele é teólogo, então eu gosto muito desses assuntos também. Fiz um pouquinho de teologia, mas eu fiz um curso básico, fiz um seminário básico, né, das Assembleias de Deus e tal, assim, mas estou sempre disposto a aprender. Então, meu canal aí, né, nós criamos ele assim, a ideia dele é dela, né, amor? Ela que deu o nome de inteligência natural. Eu fiquei meio tímido, assim, na hora de criar o canal, tem 1 ano. Minha esposa deu todo o apoio e porque a temática da Terra plana impactou a minha vida, impactou as nossas vidas. Eu, na época, eu me encontrava meio assim, como é que eu vou dizer, meio incrédulo para algumas coisas, então a Terra plana veio assim, esclarecendo muitos pontos que eu tinha ainda a sombra de variação e dúvida. Então a gente resolveu criar o canal e se unir a esse grupo, essa tropa, essa linha de frente que está aí dando a cara, tomando pedrada, paulada de todos os lados, por defender a temática e a verdade da Terra plana, que é, como tem o nome do seu canal, é uma verdade revelada, nada oculto que não venha a ser revelado. Chegou o tempo de ser revelado, então eu estou aí para somar, para estar juntos com os demais sempre, é isso aí. Maravilha. Olha, eu vou jogar toda a culpa na Gemima também, nessa história de Terra plana aqui, porque foi ela quem começou tudo, essa ideia aqui. A princípio eu rebati, né, e eu fui contra. E ela colocou alguns vídeos para mim assistir, na época a ideia não era tão divulgada, né, e o vídeo, ele se tratava de um rapaz, né, um vídeo bem simples, né, que ele falava, olha, tá aqui esse trecho de Daniel, né, 4, que fala dessa árvore gigante que todo mundo da terra podia enxergar, e a tentação do Messias, né, lá no alto do monte, todo mundo podia ver. Aliás, ele podia ver todos os reinos da terra a partir dali. E eu, ainda incrédulo, mas a semente foi brotando, e hoje a culpa é toda dela, pessoal. Se alguém quer culpar o Projeto Verdade Revelada por esse negócio de terra plana, tá aqui, ó, responsável por tudo. Então, tá aí, o Leandro já explicou que a esposa é fundamental, né, nesse trabalho, e é uma coluna, né? Na verdade, a gente tá aqui porque tem esse apoio muito forte, né? E as mulheres, a esposa, no caso, ela tem uma sensibilidade bem maior, né, a certas verdades, e a gente consegue enxergar isso aí, sabe? Mas aí eu queria, agora, como o nosso tema aqui é casais terraplanistas, para que as pessoas que ainda não entenderam a ideia possam ver que é uma coisa absolutamente normal, que é partilhada por famílias, que é partilhada por pessoas inteligentes, né, ao contrário do que se dizem, são um bando de retardados, são pessoas que estão numa coisa... Então, nós temos que
na verdade, rebater e provar o contrário de tudo isso. Eu queria deixar a Jemima falar um pouquinho agora, e depois a Clarissa pode falar também, né, um pouco, mas você lembra que você começou a falar dessa ideia, né, e eu rebati, né, de início, mas por que que você sentia que isso era uma verdade, né? Na verdade, eu sempre achei estranho aquela questão de que quando o Mashiach voltar, todo olho verá e aquela coisa. Eu pensava, puxa, não faz sentido. A Terra Globo, como é que todo olho verá? Será que vai ser um pergaminho que vai desenrolar? Ou será vai abrir pelo meio, vai ficar as duas partes assim planas? Como é que é isso? Eu sempre achei estranho, né? Essa questão de a Terra Globo e que todo olho verá. Até que há mais ou menos uns 2 anos e pouco, né, filho? Eu vi um videozinho bem simplesinho de um rapaz falando só apenas da árvore de Nabucodonosor, que era no centro da Terra, e que ele conseguia ver todos os reinos da Terra a partir daquela árvore. E ele explicando, pronto, aqueles textos bíblicos bem simples foram suficientes para mim acreditar e crer plenamente na Terra plana. Porque a Bíblia é essencial nessa questão, né? Para que a gente creia em algo, se firme naquele conceito, é importante a gente sempre se firmar naquilo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia falou, para mim, foi assim, eu bati o martelo e comecei a crer, e passei para ele, né? Apesar dele não crer muito, mas ele foi abrindo os olhos aos poucos, e ele mesmo foi pesquisando, até que ele fincou a ideia, né, filho? Abraçou e estamos aí. Então, aí pode ficar à vontade, Leandro, Larissa, para explicar um pouquinho como foi que começou a história de vocês. Sim, tranquilo, Neném. Ela saiu aqui rapidinho para olhar o neném, mas ela volta já. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e aproveitando aí o que foi levantado pela irmã Gemina, assim, é Gemima ou Gemina? É Gemima, é um nome bíblico. Tá no último capítulo de Jó. Depois você dá uma olhadinha lá. Tá bom, desculpa, que eu tô falando Gemina, é Mima, tá bom. Então, assim, aproveitando essa situação que você falou da Bíblia, como eu falei, o que me deixava um pouco desacreditado, eu vou dizer desacreditado da Bíblia, eu cursei ciências biológicas, né, na faculdade, e o que acontece? Quando você começa a ter acesso a isso, infelizmente, você aprende a questionar o Criador e a palavra. Então, é porque você não consegue encaixar a teoria da evolução, as estrelas caíram do céu na Terra. Como que pode cair se o Sol, por exemplo, tem 1.390.000 quilômetros de circunferência? Como é que ele vai cair na Terra e não vai acontecer nada se a Terra é muito menor? Então, você não consegue encaixar o modelo heliocêntrico na Bíblia, ou a Bíblia nele. É uma salada de fruta. Então, isso foi me deixando meio assim, né? Em cima, vou dizer, aquele crente meio Raimundo, né? Um pé lá e um pé cá. E eu ficava assim questionando. Aí, quando a temática da Terra plana veio, a gente começa a ler a Bíblia e parece assim. E hoje eu falo, pô, eu li a Bíblia já várias vezes na minha vida e eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi que está muito claro, como a irmã falou. A árvore de Nabucodonosor, que era vista em toda a terra, todo olho o verá. Jesus, o adversário, né, que transportou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo. Um outro texto também de Isaías 40, 22, que fala que ele está assentado sobre a cúpula da terra, ou sobre o círculo da terra, e ele vê os homens como se fossem gafanhotos. Tem algumas versões que trocaram a palavra cúpula para globo. Então, muita gente questiona a gente, não, está dizendo que ele está assentado num globo e vê os moradores da terra. Aí a gente pensa, imagine o globo da Terra. Se o Criador está assentado acima do globo, bem mais alto, ele vai conseguir ver só o hemisfério norte da Terra. Ele não vai ver o hemisfério sul. Então, como que essa palavra se encaixa que ele está vendo todos os moradores, se ele está vendo só a metade da esfera? Agora, no modelo plano, isso se encaixa muito melhor, que ele consegue ver toda a extremidade do plano, toda a extremidade do círculo. Então, essa relação aí de Terra plana com a Bíblia fortaleceu muito a minha fé. E ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não crê na Terra plana porque nós cremos na Bíblia. Pelo contrário, a gente, pelo menos comigo aconteceu assim, eu passei a crer muito mais na Bíblia depois da parte científica da Terra plana.
Porque Terra plana é científica, é um modelo que funcionava, é um modelo que funciona. O astrolábio ele foi construído na mentalidade de uma Terra estacionária, de uma Terra parada, de uma Terra imóvel, de uma Terra plana. O ciclo de Saros, a série dos eclipses, os babilônios construíram um ciclo de Saros, um método para prever eclipses lunares e solares. Na cosmologia dos babilônios, eles tinham modelos de terra plana, uma terra plana, um círculo bidimensional com 3 domos, né? Firmamento A, firmamento B e firmamento C. Então, tem muita base, tem muito fundamento, e isso aí também nos solidificou. Sua vez de falar, meu amor. Eu tô aqui. Ela voltou. Tô entre a maternidade, né? Aqui. Quer passar? Mas foi isso que o Leandro falou, assim. Você falou que aí, no caso, a Jemima que te apresentou a Terra plana. E aqui foi o contrário. Aqui foi o Leandro que me apresentou. Eu sou um pouco cética. Então, eu fiquei assim... O Leandro fala, eu fui a maior refutadora dele. E sim, fui. E ainda sou. Quando a gente vai estudar algum assunto, quando a gente vê algum assunto... E aí, quando ele começou a mostrar a Terra plana, ele falou assim, eu vi uma coisa muito doida e tal, vi um vídeo muito doido, vê comigo e tal. Aí eu fui ver e eu comecei a refutar. E cada coisa que eu refutava, ele ia procurar saber como que era. Então, com a minha refutação, eu acabei incentivando ele a estudar para me ensinar. Então, ele ia estudava, via ele, descobri a resposta. Aí ele vinha e falava, assim, assado, não. Eu, não, mas e não sei o quê? E o efeito Coriolis? E não sei o quê? Ele, não, então eu vou te dar uma resposta. Peraí. Então, assim, aqui no caso foi o contrário. E eu assim, separava muito a Bíblia da ciência. Então, eu falava assim, não, peraí, a Bíblia está aqui. E o que eu estudei foi isso aqui. Então, vamos em cima do que eu estudei. E quando você pega o que você estudou e vê que estava tudo errado, e aí você começa a perceber que o que está na Bíblia se encaixa com o que está aqui, as coisas começam a fazer assim e passa a ter tudo muito mais sentido. E aí você fala assim, caraca, isso estava escrito o tempo todo e eu não percebi. Então, assim, foi... E é legal, assim, né? É bem legal a gente acabar descobrindo coisas que a gente não tem como. Foi o que ela falou, todo olho verá. Como, gente? Se aqui eu tô num lado da bola e no Japão a pessoa tá do outro lado, sabe? Não tinha como. Então, quando você vê que realmente a Terra é plana, direções contrárias. Você vê que a Terra é plana, dá para ver. Dá para chegar e se fazer presente a todos, né? Então, é isso. Vem cá, senta aqui. Tô botando aqui no meu colo. Impressionante. É o mesmo processo que todos passam quando se deparam com alguma verdade nova. Primeiro você vem aquela a reação bruta, grosseira. Ou seja, você ridiculariza, você ri, você, né? E depois nega. Isso, e depois vem aquela fase de negação. Você tenta refutar a todo custo para tirar a ideia do sujeito que está crendo nisso, né? E na terceira e última etapa, que é a mais assim crítica, aí a pessoa passa a perseguir, passa a xingar, passa a agir de uma maneira bem revoltosa, né? E não há nem outro tema. Veja, nós estamos aqui 6 anos nesse canal. Não há nem outro tema que tenha causado tanta polêmica, tanta perseguição. Inclusive, eu conto aqui pro pessoal, eu fui num congresso apresentar esse tema, não é, filho? E quase que eu ia expulso. Eu não apresentava palestra nenhuma, porque foi terrível. Você pode falar de Illuminati, você pode falar de teoria de conspiração A, X, Z, mas nada revolta tanto as pessoas quanto mexer com esse conceito imaginário de cosmologia, porque, na verdade, nada do que nos foi apresentado é concreto, né? E no canal nosso, como o Leandro ele fala bastante, né? A intenção do canal não foi fazer um canal só para falar sobre Terra plana. Acabou que, por o assunto ser muito interessante, os mais vídeos que a gente tem são de Terra plana, mas a gente sofre, assim, muita retaliação. E é todo tipo de xingamento. E é
todo tipo de palavreado. Eu falo, gente, eu aprendi essa eu não sabia, né? Esse aí eu descobri, não, essa palavra eu não conhecia. Então, assim, é complicado, é dolorido, não é agradável as palavras que você ouve ali no dia a dia, sabe? É dolorido, tem hora que você fala assim, caramba, eu tô tentando passar uma informação, para que tudo isso, sabe? Se você não tá satisfeito com o que você tá ouvindo, você pode ir para outro canal, ninguém é obrigado a continuar. E quando a gente teve neném, a gente falou assim, durante a minha gravidez, a gente não anunciou a gravidez para os nossos inscritos, a gente, durante a minha gravidez, nossa, eu ficava assim, meio que arrasada às vezes. E aí, quando a gente teve neném, eu falei assim para ele, poxa, eu e você, a gente já ouve tantas palavras, para que a gente vai expor ela a isso, sabe? Então, não vamos mostrar por enquanto, não, deixa ela aqui quietinha, que coitada. Eu já ouvi tanta coisa, você já ouve tanta coisa todos os dias, então ela não precisa passar por isso, é uma escolha nossa, né? Então, a gente optou realmente, o pessoal pede, mostra ela, a gente prefere não, porque as nossas imagens sempre são propagadas e né, enfim, chacoalhadas por aí, e aí a gente fica meio, não, vai pegar a imagem da minha filha, que quando é com a gente suporta, né? Quando é com o filho, mãe vira leoa. Então, a gente optou realmente por deixar essa parte só para nós dois. Tá certo. Olha, o Leandro deve saber disso. Tem, inclusive, trabalhos no YouTube que lidam com nova ordem mundial, fala de conspiração. Sim. Mas continua apegado ao heliocentrismo, à visão da comunidade científica estabelecida. O cara larga tudo, ele larga a religião, ele larga a política, ele larga todo o conceito secular, né? Mas ciência é um Deus, é uma coisa que predomina, sabe? Sobre a mente, é uma coisa que está muito intrínseca, muito forte dentro das pessoas, né? A Bíblia não é suficiente para as pessoas crerem em algo, né? Elas precisam que homens sim, normais, endossem alguma coisa, ou escrevam algo, ou alguém famoso, ou alguém de muito tempo, um cientista, ou... A Bíblia não é suficiente para alguém ler e dizer, não, isso aqui está escrito na Bíblia, vou crer no que está escrito aqui. Porque os profetas do Eterno foram inspirados por ele, então o que está escrito aqui é a verdade absoluta. Não é o suficiente, né? Muitas vezes as pessoas, até por orgulho, o orgulho é tão grande naquilo que creram, naquilo que... Até as pessoas expõem muito o seu ponto de vista, né? Batem muito naquilo, brigam com as pessoas, que para voltar atrás, reconhecer que estavam erradas, ou para dizer que mudaram de opinião, é muito complicado. Isso bate muito e prejudica, né? Deixa as pessoas bem presas, assim, na teoria da Terra Globo, né? Da Terra Bola. Complicado. É porque tem a questão do ego, do orgulho também, né? A gente passa tantos anos estudando, aprendendo, respondendo na escola, aquela coisa toda. Tem gente que faz faculdade, e aí quando você consegue enxergar que não é bem assim, dói na alma, né? Aquela coisa, não acredito que eu fui enganado. Então a pessoa foi o que falou. Todo mundo crê nisso, todo mundo sabe que a Terra é um globo. Como é que chega você e diz que a Terra é plana? Não. Você leu a Bíblia? Não. Você interpretou errado a Bíblia? Não. Todo mundo sabe que a Terra é um globo. Que ideia absurda. Tá errado isso, não é? Você é louco e tal. Muito complicado. E tá claro na Bíblia pra gente, né? Quando a gente acaba descobrindo. É muito simples, né? Tá muito simples, muito explícito ali, mas impossível de ir. Agora vai a bomba do dia. É o seguinte, a Bíblia diz que a Terra é plana? Diz claramente. A palavra que é usada em Apocalipse 20, que fala que os ímpios, né, subiram sobre a largura da terra para cercar a cidade amada, o acampamento dos santos. A palavra largura é abusos, platus, que é do grego, né? Quer dizer, platô é o plano. Eles subiram sobre a extensão da terra, sobre a largura. No original está assim, eles subiram sobre o plano. Ou seja, claramente, o livro de Apocalipse diz, é plana. E o conceito que é utilizado no Antigo Testamento, ou Taná, como é chamado, né, as escrituras, é sempre
de uma cosmologia de terra plana. É fantástico isso. Se você vai no livro de Jó, né, ele pôs um selo sobre o barro, né, o Criador estampou sobre a terra o selo dele, sinete, plano ali, planinho. Quando o próprio Gênesis 1, né, quando começa falando da descrição da criação, os termos no hebraico sempre remetem às características de uma terra plana, né? O firmamento, raquia, quer dizer domo. Inclusive tem uma Bíblia aqui, né, a Bíblia judaica completa, que ele colocou o domo acima dos céus. Domo. Legal. Claramente. E quando fala da superfície das águas, né, a face das águas do abismo, a face sempre é nivelada das águas, sempre é plana. Então, esse conceito, ele é de Gênesis a Apocalipse muito claro. A não ser que você tenha a desonestidade de dizer que tudo isso que se remete à cosmologia é simbólico, é figurativo, que é o que alguns acabam fazendo, apelando para o simbolismo, né, para tudo simbólico e tudo figurado. Mas, do ponto de vista das escrituras, é muito claro. Toda a cosmologia antiga é voltada para um modelo geocêntrico, plano. Isso não tem como rebater, né, Leandro? Sim. Exatamente. E assim, eu estava prestando atenção na sua fala. Antes você falou que foi para um congresso, né? Parece que você falou de terra plana lá. Foi então, sim. Então, assim, a gente sabe. Eu fiz alguns vídeos aí no canal eu acho que há um mês atrás, mais ou menos. Alguns religiosos aí se levantaram fortemente contra a terra plana. Eu fiz uns vídeos aí até meio que rebatendo assim. Então, por que isso? Porque, de fato, partes importantes da Bíblia foram retiradas, foram ocultadas. O livro de Enoque também, Enoque, primeiro livro de Enoque, capítulo 18, versículo 5, Enoque fala que o anjo do Senhor levou ele na extremidade da terra, onde acaba a terra e acaba o céu. E ele viu o firmamento. Ora, peraí, imagina isso num globo. Onde que acaba a terra e acaba o céu? No globo o céu não acaba. O espaço está em expansão infinita. Não é verdade? Então, Enoque foi na extremidade, que é o anterior, é o interior da Antártida. E ele viu onde a terra acaba de fato e onde o firmamento acaba o céu, porque é a extremidade da cúpula, da borda. Então, o livro de Enoque é um livro que foi ocultado. Ele fazia parte, no quarto século, ele fazia parte, as pessoas liam, compreendiam, acreditavam, e ele foi retirado. Ele foi retirado, penso eu, porque ele deixa claro essa questão de formato da Terra, de astronomia, a parte astronômica também. E muitos religiosos de hoje, é engraçado que aprendeu-se a considerar praticamente tudo na Bíblia como não literal. Na verdade, tudo é figura de linguagem. Não, mas isso aqui significa isso. Não, mas isso aqui significa aquilo. Não, mas isso aqui significa aquilo. Fora as falsas interpretações, né? Que cada um dá uma interpretação diferente. Fora espiritualizar tudo, né? Tem as falsas. Exatamente. Uma outra coisa também é que há uma propaganda muito grande, né, em colocar a Bíblia como um livro que não tem subsídio científico. Você é proibido de citar qualquer parte da Bíblia se defender algum subsídio científico. Entendeu? Só que isso é um grande engano, até fora do contexto de terra plana. Por exemplo, eu li um livro chamado Pedras que Clamam. Eu só esqueci o nome do autor agora porque tem um tempo que eu li esse livro. E esse livro, ele vai contar cientificamente as provas de que Sodoma e Gomorra choveu fogo sobre Sodoma e Gomorra. Pedras que têm a marca, a fuligem, queimadas até hoje, nas profundezas da Terra. Então, um cientista que não foi com uma visão assim de, eu vou defender fé A ou fé B. Ele foi para comprovar se a história de Sodoma e Gomorra era verdade, ele constatou que sim, porque naquela região geográfica há evidências que houve uma grande queima. Então, a Bíblia tem subsídio científico, sim, só que há uma programação mental dentro das próprias igrejas, inclusive, para colocar, não, separa. Ciência é isso aqui, e Bíblia é isso aqui, mas a Bíblia está repleta de ciência. É até engraçado, só complementando,
que a Bíblia ela não pode ser aceita, né, como algo científico, mas suposições, distâncias, alturas, temperaturas, suposições são aceitas como provas científicas. Então, a Bíblia que já foi escrita, enfim, milhares de anos atrás, e você tem várias pessoas que foram percebendo, você pode dizer que elas eram cientistas se elas eram observadoras. Então, você observa, você é um cientista. E aí você tem as provas das pessoas que viveram naquela época, mas isso não é considerado científico. Agora, as suposições, cálculos matemáticos e lógicos e afins são considerados provas científicas, que nunca ninguém viu. São consideradas provas científicas. Isso é um pouco, engraçado. E como a gente aceita isso? Exatamente. Porque todos nós chegamos a aceitar isso um dia. Então, hoje em dia, a gente acaba questionando e vendo, não, peraí. Mas todos nós chegamos a aceitar isso. Foi de boas, assim. Disseram que era e a gente aceitou, né? Porque fomos doutrinados na escola, desde pequenininhos, né? Exato. Então, fica muito subconsciente dentro da sua mente e você crê naquilo e acabou. É importante dizer que na Bíblia não tem só a questão de como funciona o nosso sistema solar, toda a questão das estrelas e tudo, né? Todo o funcionamento da Terra, como a gente encontra tudo, todos os regimentos, tudo que a gente precisa saber sobre a Terra, sobre nossa vida, a gente encontra na palavra, né? Então é muito importante sabermos disso e dar crédito a isso. É importante para que as pessoas creiam na Terra plana, né? É saber que na Bíblia a gente encontra tudo. Verdade. Exatamente. Leandro, uma das coisas que as pessoas mais questionam, Terra plana de novo, entendeu? Aquela coisa toda, né? É o seguinte, meu irmão, essa com certeza é uma verdade das mais importantes. Por quê? Isso aqui é o alicerce do entendimento de todo o resto. Porque veja bem, se você sabe, se você conhece a verdadeira criação, você vai conhecer o Criador. Agora, se você conhece uma falsa representação da criação, você está remetendo ao mentiroso que inventou essa falsa criação. Exatamente. Que é o adversário, a Satã. Ele quem criou a Terra Globo, ele é o arquiteto do universo, ele quem criou a ideia do heliocentrismo. É ele quem é adorado na comunidade científica, não é o criador dos céus e da terra e o ungido, né, o Messias dele. Então eles querem tirar o Criador de cena e dizer, não, nós estamos por acaso, somos uma partícula de poeira, nós não temos significado nenhum, nós simplesmente não podemos envolver nada bíblico nessas questões, porque lá não tem nada que se aproveite para nosso entendimento do universo. Então, você vê, é uma loucura que eles fazem. E já requer, eu estava ouvindo a irmã falar, já requer mais fé para as pessoas acreditar na teoria da relatividade de Einstein, acreditar em Copérnico, em Newton, em tantos outros cientistas que inventaram teorias e mais teorias para sustentar outras mentiras, requer muito mais fé para acreditar em Darwin do que crer no relato da escritura. Com certeza. Porque é um cálculo tão mirabolante, tão fora da nossa realidade, do nosso alcance, que chega a ser uma coisa que é um privilégio de muito poucos entender sequer a teoria deles. Então, o Criador não fez confusão, ele fez tudo simples para que ele pudesse ser compreendido dentro da criação que ele fez, né? E dentro da razão. E essa é uma parte que eu queria que a gente adentrasse agora, falando das incoerências e das loucuras que, na verdade, são a teoria do heliocentrismo, do evolucionismo, da pseudociência, dado o que eles ensinam nas escolas, o que eles ensinam nas faculdades, e a coerência do que nós temos pelo Criador. Né? A gente podia entrar nessa área agora, a gente chama de globo imaginário, o peão da casa própria. Bola molhada giratória, o Martins inventou esse termo. Essa é muito boa. Então vamos entrar nessas incoerências, entendeu? Para que as pessoas de bom senso vejam a loucura em que estão metidas. Ver se alguém cai na ficha e vê que furada foi essa do heliocentrismo e da pseudociência, né? Exatamente.
acho que até, desculpa, só para antes, até para todo mundo, eu acho que o ideal é a gente tentar abrir os olhos de novo. Começar do zero, esquecer o que aprendeu, tentar começar agora, porque quando a gente coloca aquilo que a gente já aprendeu na frente, por primeiro, a gente fecha os olhos para o que está vindo. Então, o ideal para todo mundo que quer observar a incoerência é fechar os olhos, vamos questionar. Aquilo que você aprendeu, que você quer tanto verificar, questiona, coloca lado a lado, sabe? Não, porque as pessoas acabam não acreditando quando a gente fala de início, não, essa loucura e tal, porque elas não comparam, elas não colocam lado a lado. Elas simplesmente pegam o que já aprenderam e não é isso e acabou. Elas não se interessam em saber sobre a Terra plana. No nosso canal, as perguntas são sempre as mesmas. Então, assim, as pessoas elas não têm o interesse de procurar saber sobre aquela questão. Elas querem, não, então era para ser sol e lua e dia e noite ao mesmo tempo e tal. Elas não procuram saber como funciona. Não, peraí. Eu sei como funciona no globo. Deixa eu ver como é que funciona aqui nessa Terra plana para ver se faz sentido. O que faz mais sentido? Então, assim, é a questão do questionar, de fechar os olhos um pouquinho para o ego, abrir os olhos e ter a boa vontade, assim, de enxergar e ver. Se no final você não concordar, ok, mas pelo menos se dá a chance de visualizar se um faz mais sentido que o outro, assim, só para começar, né? Eu acho. Exatamente. Aproveitando aí, né, o Neemias, que você falou para a gente entrar nessa área aí, vamos embora. Agora o negócio vai começar a pegar fogo. Porque, assim, eu tava olhando aqui a área, o chat aí, já até... É engraçado que, né, na altura do campeonato tem gente que escreve para mim, ou para vocês assim, me prova que a Terra é plana, me dá uma prova. Vamos começar pelo próprio modelo heliocêntrico, então, que é o que eu mais gosto de falar. Por incrível que pareça, o meu canal, ele tem mais vídeo falando das falhas do modelo heliocêntrico do que falando dos fundamentos da Terra plana. Porque eu gosto de trabalhar primeiro no modelo atual, para mostrar as contradições dele. Aí depois que a pessoa vem com o modelo da Terra plana, ela vê que, pô, se encaixa. Prova aí no chat. Primeiro, quem provou que a Terra é estacionária e que ela não tem um movimento axial, ou seja, em torno do seu próprio eixo, e ao mesmo tempo um movimento de translação em torno do Sol, foram dois globalistas, eles não eram terraplanistas. Teve outros, mas eu destaco esses dois nomes, Michelson e Morley. Esses dois camaradas fizeram um experimento, tá, para detectar a variação da velocidade da luz no passar das estações do ano. E o que eles constataram? Que não há variação nenhuma. A distribuição da luz, a velocidade da luz é a mesma. Então eles chegaram à conclusão, a Terra está parada, ela não está orbitando em torno do Sol. Albert Einstein, ao saber disso, também chegou na mesma conclusão. Então, o que ele pensou? Bom, ou a gente reconhece que a Terra está parada, ela não orbita o Sol, ou temos que mudar a física toda. E o que ele decidiu? Mudar a física toda, criou a teoria da relatividade geral. Então, para o pessoal que está pedindo prova, e quem derrubou o globo foi o próprio pessoal do globo, não foi o pessoal da Terra plana. A Terra está parada, ela não está se movendo. Perfeitamente. E nessa questão de ela estar estacionada, você vê as mesmas estrelas, a mesma visão do céu, ano após ano, décadas após décadas, séculos após séculos, milênios após milênios. Quer dizer, nós não estamos perdidos no espaço, isso é só Hollywood, né? Isso é só filme. O pessoal, eles não entendem nem que no modelo do globo, o globo não está parado. Nós estamos rodando em volta de nós mesmos, nós estamos rodando em volta do Sol, o Sol e nós e todos estamos no universo e tudo. Então, assim, não é só a Terra. Você tem uma série de fatores ali que nunca te permitiriam olhar as mesmas estrelas, nos mesmos dias, nas mesmas décadas, enfim, nas mesmas estações, nos mesmos lugares, durante décadas, centenas de anos, milênios de anos, enfim, milhares de anos. O pessoal não entende, não é só a Terra. Você tem uma série de fatores ali, que é a Terra que está girando em torno dela mesma, que está girando em torno do Sol, que todos estão girando no universo, que não te permitiriam ver as mesmas estrelas. Sempre, desde sempre. Outra coisa também, o experimento desses dois camaradas que eu falei aí, eles não tinham só o objetivo de
de provar a movimentação da Terra. Na verdade, eles nem pensavam em movimentação da Terra, era questão do éter. Só que acabou-se descobrindo também a questão da movimentação da Terra. Quem discorda, refute Alexander von Humboldt, um alemão que já falou há muito tempo que a Terra está estacionária. Refute Olavo de Carvalho. Dê uma explicativa justificativa. Até hoje não teve um camarada que mostrou um experimento prático para nós de como a estrela polar é fixa no norte, no centro. Como que a estrela polar ela acompanha os 4 movimentos, os 4 pontos que a Terra se encontra em torno do Sol, porque a cada 3 meses a Terra está numa posição. A cada 3 meses. E a cada 3 meses, quando é noite, o lado escuro da Terra está voltado para um pedaço do céu. Mas como? Como que eu viajo por 4 posições e eu vejo as mesmas constelações? Outra coisa, a estrela polar, como eles dizem, que está a 400 mil anos-luz de distância, que inteligência é essa da estrela polar de acompanhar a movimentação da Terra e ficar em cima dela? Façam para nós um experimento. É isso que não fazem, é por isso que não conseguem derrubar a Terra plana. Podem ofender o divulgador da Terra plana, mas não conseguem parar os fundamentos da Terra plana. Não tem experimentação. Eles dizem para você que é assim, a Terra tem um eixo inclinado, um eixo seletivo, né? Uma hora a Terra inclina para cá, outra hora a Terra inclina para cá, a estrela polar percebe, opa, eu tenho que correr para cá. Não, agora eu tenho que correr para cá. E a gente não consegue observar isso nem nas fotos da NASA. Nada, eu não consigo observar a geóide, eu não consigo observar essa inclinação, é tudo bem redondinho para mim, ela é bem naquele lugarzinho ali sempre, ela para mim não está nem mais para cá, nem mais para lá. Então, assim, nem no que eles apresentam a gente consegue observar o que eles ensinam. É verdade. Você viu uma coisa interessante. Quando você vê as filmagens em time-lapse, né, da NASA e outros, mostrando aquele movimento circular, né, das estrelas. Sim. Girando ali. Eles dizem, olha, tá vendo? Somos nós que estamos girando. Somos nós que estamos rodando. Não sei se vocês lembram aquela brincadeira no parquinho que a gente tinha, que aquela cirandinha, aquela roda, né, que põe para girar. Quer dizer, todo mundo já estaria tonto a essa altura e já estaria, entendeu? É uma coisa tão absurda que essa compreensão de nós estarmos girando e girando, ela foge totalmente da importância que a Terra tem. E eles nos rebaixam a um nada. A Terra é um lugar tão importante que ela é disputado por 2 seres, 2 poderes. O bem e o mal. O Criador e o adversário, o nosso inimigo. Então, é um lugar tão especial e tão disputado que o adversário ele quer rebaixar essa importância. Inclusive na teologia é ensinado que a Terra vai ficar abandonada e que não sei o quê, e que isso aqui é um reino de ninguém. Não. Tudo tem uma importância. Se as estrelas estão revolvendo em torno de... Se o Criador fez os luminares em função da Terra, é porque ela é importante. É porque... Exatamente. Ela é o local, o centro, é o que diferencia dos demais astros. Que ela não é um planeta, ela é um reino. Isso. É a capital do universo, né, na verdade. Lendo alguns livros apócrifos, a gente começa a ter um certo conhecimento, né? Que a Terra, ela é um reino e também que ela é a capital do universo. Ela foi criada com todo amor e seria, no caso, o lugar do trono do Eterno, onde ele ia reinar e todos os outros planetas que nós cremos, né, que existem outros planetas, mundos não caídos, e é isso, né? Então, nessa questão dos planetas, olha que interessante, Enoque viu 7 céus, ele descreve, você lembra, Leandro, dessa citação de Enoque, que ele falando de 7 céus? Sim. Ou seja, 7 dimensões superiores. Sim. E ele fala também de abismos, plural, inferiores. Ou seja, tudo o que existe em matéria de universo está nessa compreensão vertical. Né? Você tem reinos superiores, os céus, e tem esses abismos inferiores. A Bíblia menciona até o 3º céu, que é a morada do Altíssimo, né?
mas nós sabemos que existem algumas outras dimensões superiores, onde seriam, mas dentro dessa configuração, você vê a Terra no centro de tudo isso, né? No meio, é como aquela panqueca, não sei, deixa eu ver como é que chama aquilo, uma pilha de panquecas, entende? A Terra está no centro, é a panqueca do meio ali. Do meio, é verdade. É a Terra Pizza. Eles gostam de falar que é a Terra Pizza. É a pizza mesmo. Além disso, Enoque também cita, ele fala sobre todo o curso dos astros, né? Que isso é importante. Exatamente. Não é a Terra que gira, são os astros que giram, entendeu? Que se movimentam. Que foram, no caso, a Bíblia também, não só o livro de Enoque, mas a Bíblia cita que os astros foram feitos em prol da Terra, para a Terra, como luminares para a Terra, e não a Terra para os astros, né? Exatamente. E essa questão do heliocentrismo também a gente sabe que é satânico, repetindo tudo que é dito, mas é importante falar que é satânico porque até hoje as denominações por aí, não só a Trindade, né, denomina isso, o Jesus, como também a Igreja Católica, eles adoram o Sol. Sim. Ocultistas também, né, o satanismo, eles adoram o Sol, a luz, os astros. Então é por isso essa importância tão grande que a ciência dá, que ela é guiada por Satã, de os astros serem o centro da Terra e não a Terra. Então é só usar a lógica. Eu costumo dizer, né, que a gente tem que usar a lógica, a gente tem que pensar um pouquinho e entender as coisas. Exatamente, eu concordo plenamente. Uma outra coisa aqui também, eu vou aproveitar que a irmã Gemima falou de usar a lógica. E eu penso da seguinte forma, o Criador, ele fez a criação e ele deixou na criação as evidências da sua existência. A criação testifica a existência do Criador. Se uma pessoa quiser saber se o Criador existe, olha para a criação. É a forma mais eficaz de ver que o Criador existe. A Terra, ela não tem razão, ou melhor, o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas que são estrelas errantes, tá? Não é solo que você pode pisar com uma nave lá e plantar batata, igual eles falam lá, que vai pisar em Marte, vai plantar batata e vai comer batata com ketchup Heinz em Marte. Isso é ficção científica. Planetas são estrelas errantes, é um outro tipo de estrela, que tem um caminho diferenciado no céu em relação às demais estrelas denominadas fixas, né? Porque não são fixas, se movem. Mas, enfim, existe uma forma muito prática de se perceber que a Terra está parada e que é o maquinário celeste que se movimenta. Por exemplo, quando você vê um avião passar no céu, quem mora perto de aeroporto, algum lugar que tem tráfego aéreo, ou até longe, mas você vê o avião lá passar no céu. Você tem certeza que você está parado e é o avião que está se movendo, não é assim? A gente tem certeza, a gente sabe disso. Porque o avião sai de um ponto e vai para outro. É indiscutível. Você pergunta para qualquer pessoa, vem cá, você está vendo um avião passando no céu? O avião está se movendo ou o avião está parado e é você que está se movendo? O cara vai até rir, né? Claro que eu estou parado e o avião que está se movendo. Pois bem, você vê o Sol e a Lua passar por cima da sua cabeça todos os dias. O Sol e a Lua estão se movendo ou eles estão parados e é você que está se movendo? Aí o cara fala, não, o Sol está parado, eu que estou me movendo. Ué, mas o princípio aplicado ao avião é o mesmo. A única diferença é o referencial. Como o avião está mais baixo do que o Sol, você percebe um maior deslocamento dele. Mas se nós pudéssemos pegar o Sol e puxar ele mais para perto, seria o mesmo princípio do avião. Você veria o avião se deslocando. Então o Sol parece que está parado por causa de referencial. Quanto mais longe, parece que ele está parado. Agora, quando você tem um referencial, quando você olha o Sol no horizonte, você percebe. Olha o pôr do Sol. Você fica olhando o pôr do Sol, né? O Sol baixando. Se você olhar para a esquerda, quando você olha de novo, o Sol já foi. É tão rápido. Quando no horizonte você percebe essa movimentação. Então, galera, eu penso assim, o Criador colocou na própria criação, é só observar que a Terra está parada. E a Terra, ela não existe por causa dos astros. Os astros que existem por causa da Terra. Os astros não têm razão de existência se a Terra deixar de existir hoje. Não tem razão de existência. É isso. É simplesmente isso. Maravilha. Óbvio, né? Nós vemos o seguinte, o deslocamento do Sol é muito claro. Se você vai, por exemplo,
num ponto alto, como uma montanha, como a gente mora aqui num ponto bem alto, uma serra. Você vê, Leandro e Clarissa, que nitidamente o Sol, ele vai fazendo um movimento muito bonito. E dependendo do ponto onde você está, você ainda vê ele. Verdade. Ou seja, tudo depende do nosso campo de visão. Exatamente. Perspectiva, mais alto, você vai ver ele. Se você pega um zoom, você vai acompanhando ele ainda muito longe, né? Tem até um local lá no Oriente Médio, numa cidade, eu acho que é Emirados Árabes, né? Que tem eles veem o pôr do sol 2 vezes. Eles têm 2 passagens de ano, né? Sei lá, mais ou menos isso. Né? Pra quem romper do ano. Eles conseguem ir nesse edifício, ver esse pôr do sol e subir até os últimos andares e ver novamente. Ou seja, tudo depende desse campo de visão, né? E você vê esse movimento nítido do sol como se o Criador estivesse realmente ali orientando esse movimento. Enoque fala que existem portais que funcionam para produzir esse movimento, esse circuito, né, como a Bíblia chama, né, no Salmo 19. É um circuito mesmo, um trajeto em espiral que ele faz, né, diferente do que dizem, né, que a Terra está no movimento de rotação e translação e papapá em torno do Sol. Quer dizer, não faz nenhum sentido se a gente parar para pensar realmente e meditar. E o Sol e Lua que estão fazendo esse circuito, esse espiral, esse trajeto. E é tanto que você pode enxergar os dois, assim, tem dias pela manhã que você vê os dois ao mesmo tempo fazendo esse circuito, entendeu? Às vezes, ou no final da tarde, ainda você consegue ver Sol e Lua ao mesmo tempo. Como isso é possível numa Terra globo? É impossível. Na Terra plana a gente fala muito de perspectiva. E por causa da perspectiva é que nós, quando subimos, ainda conseguimos ver o Sol ainda. Né? Ou quando a gente aproxima, a gente consegue ver o Sol ainda. Se fosse um globo, já não foi para trás? Como é que você está vendo? Então isso só é possível definitivamente porque não é um globo. E outra coisa, Neemias, eu estou vendo aqui nos comentários. Se a Terra fosse plana, não precisaria subir para ver mais longe. Errado. Esse é um argumento de pessoas assim, algumas querem se manter infantis quanto a algumas coisas que a própria física já explica. É um sacrifício da verdade. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim para mim, Leandro, se a Terra é plana, eu tinha que ver a África daqui do Brasil. Uhum. Eu até concordo com ele, se a Terra tiver 1 hectare de tamanho, são 10 mil metros quadrados, aí eu concordo. Se a Terra fosse pequenininha, de fato, eu olhando no horizonte, eu teria que ver muito mais longe. Mas a gente está falando de um plano com milhares de quilômetros de extensão, entendeu? Daqui, da costa do Rio de Janeiro, por exemplo, para a costa africana, tem aproximadamente 5 mil quilômetros de distância, entendeu? Se alguém conseguir tirar toda a camada atmosférica entre um ponto e o outro, eu prometo que eu tiro uma foto da África do Brasil. Esse é meu desafio. O camarada limpa toda a atmosfera da Terra para mim. Aí eu trago a foto da África do Brasil, porque por isso que eu digo que é um argumento de algumas pessoas que realmente vêm só para zoar o tema Terra plana e tal. Porque... Você falou que vocês moram no alto, né? A gente também mora entre morros, montanhas, né? E morros e tal. E às vezes a gente está indo assim, numa cidade para outra próximo. E às vezes o dia tá tão fechado, nem tão fechado, mas tem neblina no meio. Tá sol aqui, tá sol lá, e no meio tem tanta neblina que a gente não consegue olhar na frente. A gente fala, gente, a gente não consegue olhar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Como é que o povo quer enxergar não sei quantos 1000 quilômetros? É impossível. É lógico que é impossível. Você tem uma atmosfera aí no meio que daqui tá sol, lá tá sol, mas no meio não tá, entendeu? No meio você tem 1 milhão de coisas acontecendo. Exatamente. E quando você olha para uma superfície plana à sua frente, por exemplo, você olha para uma rua cheia de postes, tá? Você olha para uma rua cheia de postes à sua frente. Você percebe que o poste mais perto de você, ele está em uma altura real. O segundo já está um pouco mais baixo, o terceiro vai baixando, até que todos eles mergulham no horizonte. Isso é a perspectiva.
você já não enxerga mais o último. E o último... Você tá numa reta. E o último parece ser menor do que o primeiro, mas todos têm o mesmo tamanho. Mas isso é perspectiva. Não dá para ignorar isso. Até no modelo da bola molhada giratória, aplica-se a perspectiva. Então, dizer que eu tenho que ver a África, ela estando... Tem camarada que fala para mim que eu tenho que ver o Monte Everest do Brasil. Ele está a 15 mil quilômetros de distância. Entendeu? Então, ele está completamente fora da perspectiva, do ponto de fuga da visão. São vários fatores que te impedem de enxergar mais longe. E ainda lembrando que um ser humano de 1,85 m, ele tem um poder de visão de, no máximo, 5 quilômetros à sua frente. E isso em boas condições atmosféricas. Ainda tem esse detalhe. Então, é um argumento completamente... É um sacrifício da verdade. É um sacrifício da verdade. A Terra, para mim, continua plana. E quando a gente fala de perspectiva e densidade, são duas coisas totalmente diferentes nesse contexto, porque o Sol está em cima, a África está para baixo. Então, o Sol, é lógico que você está vendo ele por perspectiva baixando. A África está embaixo, no plano, aqui, no seu plano, não em cima. Então, é lógico que a África, com densidade, a gente não enxerga. E o Sol em cima, a gente enxerga. Ele vai baixando e saindo na perspectiva. Então, são duas coisas aí diferentes que a gente está falando, entre a perspectiva do Sol e a densidade em enxergar o plano a 1000 quilômetros ou tantos quilômetros, né, de distância. A visualização do objeto no horizonte não é a mesma visualização de um objeto acima da sua cabeça. Qual é a lei? A lei dos gases. O gás mais pesado, ele vai ficar para baixo. Por isso que a gente vê o horizonte bem turvo, bem poluído. Exato. Os mais leves sobem. Estão suspensos na atmosfera. Foto de São Paulo, foto poluição, de Nova York, você vê isso. Você vê que a diferença dos gases ali é óbvia, é notória. Então não dá para ignorar isso. A Terra tem uma atmosfera composta de gases. Verdade. Inclusive tem o efeito interessante que isso é comprovado, né? E explica por que o mastro dos navios, né? O navio parece estar afundando, né? Quando a gente olha de uma certa distância. Aí explica a densidade atmosférica. Agora eu queria falar um pouquinho daquela questão da curvatura. Todos os retratos da Terra são de um círculo perfeito. Exatamente. Até ao vivo. Qualquer estudante que for calcular esses 360 graus aí, vai ter que se deparar com um grande problema na Terra Globo, que é o seguinte: essa curvatura que é mostrada, que é absurda se a gente for fazer um cálculo real, a cada... Deixa eu ver, são até quilômetros de curva, se você for ver na realidade na Terra, né? São quilômetros de queda. Ou seja, é totalmente absurdo, porque isso aí não condiz com a nossa realidade. Isso aí teria que ir contra as leis naturais, que é o seguinte: as corredeiras sempre fluem para baixo. E nesse modelo de Terra Globo aí, vai ter que ter corredeiras que fluem para cima. Exatamente, é a lógica, é o senso comum. É o senso comum, é lógico isso. Perfeito. Então, onde a gente quer chegar. O modelo do globo, esse círculo perfeito, nem eles têm, a gente já sabe. Que é um geoide. Quer dizer, nem eles entram em consenso sobre o que é esse negócio. E aí, de repente, você vê que, de qualquer forma, não faz sentido denunciar como falsas, né, as alegações da NASA sobre esse modelo do globo. Né? Então, a lógica nós temos que despertar o nosso centro crítico e realmente pensar por nós mesmos e ver que é tudo uma mentira, tá tudo errado. Né? Perfeitamente. Ainda se falando em curvatura, tem um livro muito bom que ele se chama A Terra Não é um Globo, né? Do original lá, The Earth is Not a Globe, do Samuel Rowbotham. Esse livro foi escrito no século XIX. E esse livro foi enterrado, foi esquecido.
Porque o camarada tem uma série de experimentos ali que evidenciam que a Terra não é um globo. Ele fez um experimento no rio, se não me engano, no rio chamado Bedford, algo assim, lá na Inglaterra. Então ele colocou um camarada para ir num barco, seguir em frente, tá, com uma bandeira vermelha. Esse rio tem 9 quilômetros de extensão. E do ponto de partida, ele colocou uma luneta a tantos centímetros do solo, tá? E o que acontece? Ele foi constatar, porque segundo o cálculo, a geometria aplicada à esfera da Terra, a 9 quilômetros de distância, aquele barquinho com a bandeira vermelha deveria afundar 20 metros. A 9 quilômetros deveria afundar 20 metros por causa da curvatura da Terra. E o que aconteceu? Não afundou. Ele continuou vendo pela luneta a bandeirinha vermelha até o final do percurso. E isso é um teste feito. Tem vários testes que provam que não há curvatura nenhuma. Agora, uma situação muito interessante também, Neemias, é a questão da gravidade, ou da força gravitacional. O que é dito, então? A Lua orbita a Terra porque a Terra tem um campo gravitacional que prende a Lua à Terra, tá? Só que a Terra, ela é 3 a 4 vezes maior do que a Lua, se não me engano. Agora, engraçado, como a Terra tem um campo gravitacional 4 vezes maior do que o campo da Lua, e a Lua fazendo a sua órbita em torno da Terra, ela puxa as águas da Terra e faz as marés, que eles dizem que as marés são produzidas assim. Ora, se para a Lua conseguir puxar as águas que estão presas à Terra pelo campo gravitacional da Terra, a Lua em algum momento tem que ter um campo gravitacional mais forte do que o da Terra. Mas isso contraria o modelo, porque quanto maior a massa do corpo, maior o seu campo gravitacional. A Lua nunca, jamais poderia puxar a água da Terra. Aí uma outra situação também que eles dizem é que a Lua está se afastando da órbita da Terra 3 centímetros por ano. Então daqui a tantos anos não vai ter mais Lua. Como que a Lua está saindo do campo gravitacional da Terra se a Terra é 4 vezes maior do que a Lua? A Terra tem a obrigação de segurar a Lua em sua órbita. Isso ninguém explica. Não tem um experimento que mostre como um corpo de maior massa perde gravitacionalmente para um corpo de menor massa. Mas o que é dito nas escolas? Não, é isso. É gravidade, acabou, aceita. Acabou. Então querem impedir o questionamento, mas nós estamos aí para questionar, não vamos questionar. Eu só vou assim fazer um adendo. Não existe curvatura nenhuma? Não, existe. A curvatura para os lados. Ela não existe para frente e para trás. Agora, para os lados, ela existe. A gente consegue, é observável. Você observa no meio do oceano, que a gente ouve várias pessoas falando, trabalho no oceano, eu vejo a curvatura. Sim, para os lados. Eu vou de avião, eu vejo a curvatura. Sim, para os lados. Também já viajei várias vezes de navio, já vi a curvatura para os lados. Também já viajei várias vezes de avião, já vi a curvatura para os lados. Agora, o que ninguém nunca viu é a curvatura para frente ou para trás. Essa ainda é um mistério. Então, assim, ela existe? Existe. Existe a curvatura? Sim, para os lados, né? Só para não dizer que não existe curvatura nenhuma. Verdade. Só mais um detalhe aqui, o irmão Neemias, desculpa aqui. Eu vou ler um comentário aqui. Eu acho muito importante. O Sebastião Marcolano escreveu aqui. Você só vai ver a curvatura acima de 3.000 metros. Vocês diminuem a grandeza do Criador ou são cegos mesmo? Sebastião, então corrija os livros, por favor. Porque os livros dizem, tem livro que diz que você vê a curvatura na altitude de um voo de cruzeiro, que são 12 quilômetros. Tem livro que diz que você vê a 25 quilômetros. Tem livro que diz que você vê a 35 quilômetros e a 40. Você está falando que é a 3.000 metros? Tá vendo, Neemias? Nem eles sabem os fundamentos da bola louca. Aí vem nos chamar de estúpidos. Tem que ter a paciência de Jó. Tem que ter. Não, ainda tem isso. Leandro era fã do Globo, vamos dizer assim. Leandro foi fanático pelo Globo. Leandro estudou o Globo mais do que muita gente que fez faculdade aí. Então, ele conhece sobre o Globo. E quando as pessoas vêm refutar alguma coisa da Terra plana,
elas não conhecem o que elas estão defendendo. Pois é. Se você quer defender, você tem um direito, mas conheça o que você está defendendo para você poder defender aquilo. Porque você fala uma coisa que não é nem da Terra plana, nem do globo, é do seu mundo imaginário, que não existe. Então, assim, quer defender o globo? Ok, mas estuda lá, assim, né? Saiba o que ele está dizendo direitinho e vem com a refutação do que ele diz. Porque senão você fica assim, ainda mais como ele, que já estudou o globo pra caramba na vida inteira dele, né? Porque como nós todos estudamos, nós todos fomos doutrinados pelo globo, então nós todos estudamos o globo, tem algumas pessoas que vão além, mas a gente ainda, todo mundo estuda. Então, assim, o pessoal que for defender, pelo menos saiba lá o que tá vindo defender, né? É brincadeira. Meus irmãos, olha, a coisa tá tão séria que já tem gente querendo ir para Marte. Entendeu? Não quer saber mais da Terra. Tem hora que não pode, né? Tem hora que pode ir para Marte. Tem hora que falta dinheiro, tem hora que é perigoso, tem hora que agora não pode mais ir para Marte, daqui a pouco pode, vamos plantar batata, vamos fazer colônias em Marte. Ah, agora não pode mais, entendeu? Todo lugar do universo é interessante, menos a própria Terra. É uma absurdo. É estação espacial, projetos de comunidade lunar, entendeu? Quer dizer, onde está aquela coisa do descobrir, do aventurar, né? Será que não tem mais nada para ser explorado no mundo? Será que a gente realmente já dominou tudo? Quer dizer, eles não conseguem nem sequer ir nas profundezas do mar. Não conseguem perfurar a terra. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente encontrou submarino com os argentinos lá, eram argentinos? Submarino argentino. A gente não conseguiu encontrar um submarino que estava ali na costa argentina, né, por ali, então já reduziu o oceano, não é o oceano inteiro do mundo, então já reduziu o espaço, a gente não conseguiu encontrar e salvar. Até hoje não foi encontrado. O avião da Malaysia Airlines, o de 2014, até hoje ninguém encontrou. Aí eles querem que eu acredite que tem uma sonda Cassini a 600 milhões de quilômetros de distância que está sendo guiada daqui da Terra. Isso é o sonho. Neemias, eu sempre falo no meu canal. Sabe por que esses caras ficam com muita raiva de nós? Porque a Terra plana, ela realmente é rústica. Não tem sentimento, ela não passa mel na cabeça de ninguém. Na Terra plana, o sonho Star Wars acaba. Ninguém vai colonizar o universo. O universo é isso que a gente vê todo dia, observável. Sol, lua, estrelas, galáxias, nebulosas, aglomerados, tudo está confinado no domo, no firmamento. Ninguém vai explorar. As pessoas têm que acordar desse sonho. A Terra é a eterna morada do homem. O homem vai viver aqui para sempre. No futuro, numa Terra restaurada, conforme o Criador prometeu restaurar, sim, mas a Terra vai ser a casa do homem para sempre. Então é por isso que eles ficam com muita raiva, porque mexe num sonho. O sonho de ser astronauta, voar pelas estrelas. Não vai voar. A estrela não foi feita para ninguém voar entre ela, não. Ela foi feita para iluminar a Terra juntamente com a Lua à noite, da mesma maneira que essa lâmpada ilumina a sala da minha casa. A minha sala não precisa ser uma esfera porque a lâmpada é esférica. A função da lâmpada é distribuir a luz para todas as áreas da minha casa. Minha casa não precisa ser uma esfera. Então... Perfeito. Olha, a coisa é tão mais além, né, de tudo isso que a gente está discutindo aqui, porque isso mexe com o lado espiritual, isso mexe com a própria sanidade humana e coerência, né, porque se a gente for realmente pensar, olha, tudo que eles passaram para nós é uma mentira. Com que propósito? A fim de nos enganar, nos manter marginalizados, né, no conhecimento, no entendimento do mundo e tudo, e nos explorar. Porque a partir do momento que eles querem que eu pague altas taxas por satélite, sim, por GPS, me fazendo crer que são equipamentos de ponta que estão flutuando por aí pelo espaço, entendeu? Demandam um alto investimento, como o Trump fez aí no último ano, né, para a NASA, de quase 19 bilhões e 500 milhões de dólares, quase isso, né? Quer dizer, é muito dinheiro para muito desenho animado, muito desenho infantil. É muito dinheiro para uma superprodução hollywoodiana. Na verdade, o que nós pagamos é pelas animações computadorizadas dele. Você falou da Cassini. Você observa que eles filmaram, né, até essa jornada da Cassini. Tinha até um papel
disso, poxa, como é que eles filmaram lá esse módulo explorador? Tem outro módulo lá para filmar atrás dele? Quer dizer, a gente não raciocina que é furado, é tudo uma fachada, né? Tudo fake. Outra questão, o equipamento de tecnologia que eles têm, se fosse tão desenvolvido, por que a gente fica sem área no celular? Por que é que tem um certo delay? Por que é tão primitivo, na verdade, o nosso sistema de comunicação? É porque não é essa tecnologia toda. São torres, são cabos que ainda estão sendo colocados de fibra ótica, né? Cabos submarinos também, de um continente para o outro. Exatamente. Né? E que não é essa coisa toda de satélite, como a gente aprendeu. Outro ponto, toda a representação da Terra é num plano, né? Seja um mapa, seja o GPS, tudo é baseado ali num plano. Você não vê, até os instrumentos dos aviões, quem quiser fazer um levantamento, o giroscópio, tudo, o que eles utilizam lá é baseado em uma superfície plana, não um globo, não em curva, né? Então, quer dizer, tudo isso foge do questionamento das pessoas e elas começam a crer que eles têm toda a verdade possível e não precisam de nada, muito obrigado. Pelo menos a gente devia rever, como a Clarissa já colocou, a Jemima, rever a humildade e questionar, ir atrás, ir em busca de realmente saber no que a gente acredita. Por que a gente acredita no que a gente acredita, né? Exato. Toda a vida. Você falou sobre os satélites e tal, a gente fica até brincando que a gente se mudou há pouco tempo e a gente continua indo na cidade onde a gente morava, mas é coisa de 30 quilômetros, né, entre uma cidade e outra. Só que a estradinha, ela não tem nada, assim, ela é uma estrada bem deserta, é só mato e tal, não tem antenas, não tem nada. E aqui o nosso celular pega, na cidade lá o celular pega, e nessa estrada ele não pega. E assim, a gente acha incrível como em 30 quilômetros o satélite, assim, ele não tá aqui, mas ele tá ali, e no meio ali, exatamente naquela parte onde não tem antena, coincidência, ele não funciona. Então, aí fala, é uma sombra. Gente, mas a sombra é exatamente onde é, ali onde não tem antena? Porque é incrível que na cidade não tem sombra. É incrível que quando aparece uma antena, todas as sombras se dissipam. Acaba. É verdade. É bem como para iluminar. A antena, ela ilumina, né? Ela sai da sombra lá e aí o seu celular começa a funcionar de novo. É incrível. Muita comédia. Olha, a gente... Não, pode falar. A gente quer fazer outros hangouts com vocês, tá sendo muito legal e tudo. Vocês têm um bebezinho aí, a gente tem outro aqui chorando. É aquela confusão. Mas a gente vai marcar, até vou propor, Leandro, pra gente fazer uns domingos, um bate-papo bem leve, entendeu? Uma coisa assim. Vamos sim. Sobre outros temas também, né? Inclusive, a gente solicitou a amizade de vocês no Facebook, né? Se vocês depois darem uma olhadinha lá. É bom você falar que ele não entra. Eu vou entrar agora. Eu costumo entrar, mas ele não costuma muito entrar, não. Mas a gente vai entrar lá. Tá bom. Tá bom. E, Leandro, eu quero te agradecer, né? E a Clarissa por esse momento muito proveitoso. Eu creio que mais pessoas vão acabar despertando por esse hangout, por esse vídeo, e pelo seu canal e outros amigos que estão aí fazendo um trabalho muito bom, né? Eu gosto muito do Martins, é um cara que a gente teve o prazer de conhecer em São Paulo pessoalmente, né? A gente gosta bastante, mora no nosso coração, muita gente boa, né? A gente conhece o Martins pessoalmente, como pessoa também, uma pessoa fantástica. Vocês também, a gente está conhecendo, a gente vê que são pessoas, né? A gente se identifica muito, pessoas sinceras, que realmente a gente está aqui pela verdade e mais nada, né? E a gente vai estar junto aí, se o Criador permitir, vocês assim desejarem, né? Para tratar de até outros temas, né? E falar dessas áreas que poucos têm a ousadia de questionar e tocar, né? Nesses assuntos. E eu queria até deixar a Jemima fazer algumas considerações, né, antes que a gente termine. Acho que não tem muito mais o que falar, né, que vocês dois são peritos nisso. Inclusive o Leandro tá de parabéns, você tem feito um trabalho excelente, né,
Sua esposa também tem muito conhecimento, agregando bastante coisa. Então, a gente queria agradecer a vocês por estarem conosco, né? Por acrescentarem isso, agregarem isso ao canal Verdade Revelada, né? Que isso é muito bom. A gente tem um prazer enorme em ter conhecido vocês e estar fazendo essa live, né? Espero que a gente possa ter um contato maior, depois a gente, né, fazer um contato pessoal, se possível. E é isso. Só agradecer a você que está assistindo, que não crê em Terra plana, pesquise, não tire conclusões precipitadas, que é natural do ser humano, quando vê algo que é contrário ao que acredita, bloqueia na hora, rebate e se distancia, não quer nem saber, às vezes nem continua vendo o vídeo. Então, não faça isso. Veja o vídeo até o final, assista os vídeos do Inteligência Natural, que é excelente, você vai tirar bastante dúvida. A gente indica bastante, também outros canais Terra Plana, né? O do Martins, que é o Sem Hipocrisia, que pra gente é o carro-chefe, assim, que foi o primeiro que nós temos. E assista também nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos, né, do Inteligência Natural, e continue crescendo em sabedoria e conhecimento, né? Peça também direção ao Eterno, que ele sempre guia a gente no que é o propósito dele e sempre na verdade. Então é isso. É isso, Leandro. Agradecer a Diva, mais uma vez, Diva Molon, né, pela ponte feita aí. Deu certo, né, a ponte. E a vocês. É com vocês aí. Então, eu vou falar por nós, então, eu não quero falar. Então, Neemias, com certeza, a hora que vocês nos convidarem, pode convidar, a gente está disponível, sim, com certeza. Para nós foi muito produtivo. Eu ainda quero fazer um outro bate-papo com vocês sobre o livro de Enoque. Eu recebo muitas perguntas, eu fiz algumas lives recentemente sobre esses livros. Por que esses livros foram retirados do cânon? Por que a Igreja Católica, nos seus concílios, ela desconsiderou como inspirados livros que lançam luz a tanto entendimento, né? Então, eu queria fazer um bate-papo com vocês também voltado a esse assunto aí, tá? E eu agradeço. Para nós é uma honra, né, amor? A gente recebeu aí o convite de vocês. A Diva Molon também, mais uma vez, agradeço a ela por fazer a ponte aí. E como eu sempre digo no canal, né, nós somos buscadores da verdade. Eu não estou aqui para saber mais que ninguém, muito pelo contrário. Eu sou um cara curioso apenas. Eu quero saber. Eu sou sedento pelo saber. Então eu vou fuçando. E quando eu questiono ele, ele fica ainda mais atiçado. Aqui, ó, ela me refuta, mas refuta bonito. Então, primeiro eu tenho que enfrentar as refutações dela para depois enfrentar do povão. Mas é isso, acho que a gente cresce junto. Ele me ensina muito todos os dias, assim, sabe? Eu sou muito questionadora e ele me ensina muito em relação tanto à Terra plana, quanto à Bíblia, quanto a vários assuntos, né, que a gente conversa no dia a dia. E aí as pessoas falam, nossa, você está sempre do lado dele, mas eu aprendo muito com ele. Aí, você sempre dá apoio a ele? Claro que eu dou apoio a ele, porque eu quero que as pessoas também tenham o mesmo conhecimento que ele passa para mim. Eu não sou egoísta. O que ele me ensina, eu quero que ele passe para outras pessoas, é lógico, porque você quer passar o conhecimento adiante. Então, muito obrigada pelo convite, a gente ficou bem honrado, assim. A Diva Molon, mais uma vez, né, que ela teve aí intermediando esse hangar. Ela tá agradecendo também. Ela tá agradecendo, né? Nem tá agradecendo aí também. Família educada, né, rapaz? Maravilha. Maravilha, obrigado mais uma vez, meus queridos, aos que estão aí, ó, perseverando, assistindo até o final. Tem bastante gente aí, galera, legal. Obrigado, live. E assim, a gente vai tentar manter uma frequência, né, se o criador permitir, aos domingos, esse horário. Isso. Vamos evitar a concorrência com o Fantástico, né, fica meio complicado. Vamos ver se a gente consegue aí equilibrar essa desinformação e a informação, né, que a gente está tentando trazer. E, mais uma vez, se inscrevam aos nossos inscritos aqui. Inscrevam-se no canal do Leandro, tá? Trabalho dele e da Clarissa também, porque a esposa que é a coluna do marido. Então, esse trabalho é fundamental, né? Pelos dois. Então, inscrevam-se no canal, vamos apoiar, ok? Esse é um movimento de libertação do sistema. E com certeza o Criador vai nos tornar verdadeiramente livres, ok? Tira esse fardo
mirabolante das suas costas, a pseudociência, de cálculos orbitantes, de um entendimento tão complexo e difícil. As coisas do Criador são simples, ele está aí para ser conhecido por nós, ser achado por nós, a todos que buscarem, né? Um abraço, Leandro, abraço a Clarissa, né, a todos os nossos irmãos assistindo, e é isso, um abraço da Gemima também aqui, tá? Até um próximo Hangout. Falou, qualquer coisa, só mandar um e-mail aí que estamos atentos. Obrigado, tá? Igualmente, se quiserem te bater, Leandro, chama a gente que a gente A gente bate. apanha. Tá bom. Apanha junto.